Boa noite, pessoal. Hoje, dia 6 de dezembro, tá, de 2020, vamos falar hoje sobre comunicação transpessoal, comunicação com os espíritos, com o auxílio de instrumentos. Tá? Quem vai abrir a nossa palestra hoje é o Leno, e eu queria depois ouvir as experiências de cada um de vocês. E se alguém tiver alguma dúvida aí, pode postar aqui, que na medida do possível a gente vai respondendo. Ok? Leno, pode falar, a palavra está contigo. Boa noite, pessoal. Nós vamos falar sobre a prova da existência dos espíritos. Primeiro, eu queria lembrar que o espiritismo começa pela curiosidade de Allan Kardec, com as reuniões que existiam nas festas francesas, onde as mesas giravam e escreviam, respondiam a perguntas das pessoas. Anos antes de Kardec começar a doutrina dos espíritos, teve um fenômeno na casa das irmãs Fox, e era uma casa mal assombrada. Quem não vivia uma casa mal assombrada? Acho que em Saquarema tem um monte de casa mal assombrada. Mas a casa das irmãs Fox batia-se, as coisas se arrastavam, as panelas pulavam, a parede fazia barulho, até que conseguiu-se um contato com aquela entidade que assombrava essa casa. Era, na verdade, o espírito de uma pessoa que tinha sido assassinada naquela casa. O espiritismo foi desenvolvido através de médiuns jovens, que Allan Kardec submeteu a várias perguntas, e sobre o comando do Espírito da Verdade, essas perguntas foram respondidas, e aí surgiu o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o que é o Espiritismo. Então, com o passar dos anos, o espírito, evidentemente, todas as religiões do mundo acreditam, porque não teria sentido ter uma religião. Se você acreditar que morreu, acabou, né? Não tem sentido. Mas classificar os espíritos, para onde eles vão, de onde a gente vem, isso Kardec fez. E durante o desenvolvimento, a gente tem muitas provas da existência do espírito com materialização de espírito. Nós falamos já aqui, fotografados, espíritos fotografados, com Peixotinho, com Chico Xavier, a desdobramento, a experiência de quase morte. Eu tive com muitos pacientes que falavam que, estando em coma, escutavam os médicos falando na sala de cirurgia, como se eles tivessem sido jogados para fora do corpo, e escutaram o que os médicos falaram. Teve um que falou assim: eu acho que eu fiquei maluco, mas ele estava em coma, ele estava apagado, e escutou exatamente o pessoal falando: olha, gente, parece que ele morreu, vamos tentar reanimar, vamos lá, não desiste não. E ele voltou. Ele falou assim: eu não falo isso para ninguém, doutor, mas isso me assustou muito. Entre as provas da existência do espírito estão a psicografia, a psicofonia, a incorporação dos espíritos, a vidência. Mas todas as provas passam por pessoas, passam por médiuns. E médiuns podem ser classificados como alterações psiquiátricas, psicológicas, pode ser indução. E muita gente ficou tentando provar que o espiritismo não existia. A gente chama de alma quando o espírito está encarnado. Nós somos almas encarnadas. E uma vez desencarnados, viramos espíritos. O famoso Padre Quevedo, que morreu ano passado, há 2 anos, ele vivia tentando provar que o espiritismo era uma farsa. Passou um tempo, começaram as pesquisas sobre a existência do espírito sem médium. A isso a gente chama de transcomunicação por instrumento. E no Brasil, a Sônia Rinaldi é chefe do Instituto de Transcomunicação. Então, nós vamos falar hoje sobre essa prova do espírito quando não passa por médium, passa por telefone celular, por telefone comum, por computador e por televisão. Então, eu levei numa sessão da Casa do Caminho, há muito tempo, uma gravação de um ex-companheiro da própria Sônia Rinaldi, que fazia pesquisa com gravadores, né, a respeito do tema, e falava assim: se um de nós morrer, o outro manda mensagem.
E essa mensagem foi mandada. Essa mensagem foi mandada e ele dizia, sem voz, sem garganta, né? A voz não estava igual, mas essa voz foi comprovada pelo Instituto de Campinas, que era a voz do cara. Ele dizia, eu te amo, eu te avisei. Num sussurro, eu te amo, eu te avisei. E foi comprovado que a voz que estava no celular dela era mesmo do morto, já tinha, acho que uns 2 meses de morto. Eu te amo, eu te avisei. É uma frase famosa. Eu botei isso na cara do caminho várias vezes para a pessoa escutar. Todo mundo fica com medo, arrepiado, mas é possível que você receba no celular a voz de uma pessoa que já morreu, estará presente. É só deixar espaço aberto. Muitas vezes eu fiz sessão espírita com o gravador aberto para ver se a gente captava algum som. E talvez a gente volte a falar sobre isso aí, eu fazer isso, porque no Inteligência Infinita nós gravamos alguns sons, mas não tinha frases que a gente pudesse entender. Então, se a gente fizer uma reunião, viu, Amélia? Você que gosta de experiência, botar um gravador, dos velhos gravadores com microfone aberto, é possível gravar sons que não são dessa dimensão. Então, o papo é esse aí. Eu queria a experiência de vocês sobre experiências com espíritos, experiência de desdobramento, de incorporação, de quase morte. Esse é o nosso papo de hoje. Ok, então vou fazer o seguinte: a gente vai passar aqui um pequeno vídeo sobre esse assunto. Vou compartilhar aqui para a gente ter uma noção. Vamos lá. Sônia, até hoje, me corrija se eu estiver errado, as pesquisas basicamente estão no campo do áudio e do vídeo e da fotografia, é isso? Não, dentro da transcomunicação ficamos mais disseminadamente com áudios e menos com vídeos. A fotografia eu acho que ela meio que só em termos de casualidade e tal, mas não como pesquisa. Como pesquisa, quem faz gravação usa vídeo. Entendi. Sônia, mostra pra gente alguma coisa que você nos trouxe aí, primeiro no áudio, né? Depois nós vamos caminhar, vamos mostrar alguma coisa no vídeo também, conta a história pra gente, vamos lá. Certo. Veja só, eu trouxe alguns exemplos em que neste caso primeiro que eu selecionei, nós temos um filho falecido respondendo para a mãe. No caso, ela está perguntando para ele se... Aliás, deixa eu lembrar o que ela fala. Vamos ouvir ela primeiro. O que você achou de eu te procurar? Ela tinha ido lá em casa e então ela pergunta para o filho o que ele achou dela tê-lo procurado. E antes dela fazer a pergunta, como é uma coisa bastante comum na transcomunicação, ele fala amei, né? Tipo, amei que você me procurou, né? Então vamos ouvir. Amei. O que você achou de eu te procurar? Amei. E antes de tudo ela reconhece a voz do garoto? Depende muito das circunstâncias. Nós temos um índice bastante elevado de reconhecimento, mas depende um pouquinho da forma que a gente eventualmente grava também, né? Para mostrar um outro áudio, uma vez eu tinha participado de um evento lá no Nordeste e estava junto aquele cantor Nando Cordel. E ele viu a minha apresentação, ficou super interessado e tal, daí ele quis fazer uma gravação. Daí nós fizemos lá num cantinho do hotel, mas eu falei assim para ele brincando, só que eu gostaria que você cantasse para os nossos amigos na gravação. E ele falou, então eu vou cantar uma música que eu tenho que fala sobre a paz. Para os amigos espirituais. Para os amigos espirituais. Então ele começou a gravar e tal, e nós fomos gravando ele cantando, e foi curioso porque quando ele parou de cantar essa música que falava da paz, entra a voz do nosso amigo extraterrestre que coordena as transmissões dos extraterrestres para nós. Como é que é o nome dele? Você chama ele Narisha, senhor Narisha. Narisha? Narisha. E então entra a voz do senhor Narisha e confirma o apoio ao Nando relacionado à paz. Então é essa aqui ele cantando o finalzinho. Paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar.
Então, quer dizer, tudo que ele falava era relacionado à paz e tal. E, então, o senhor Narisha fala, pode confirmar. É bem claro, né? É bem convincente. E o Nando, o que achou? Né? Ele estava impressionadíssimo, tanto que algumas vezes que ele veio a São Paulo, toda vez que ele vem, ele me procura. E a resposta foi ali, automática. Não, inclusive, foi muito interessante, por exemplo, ainda com ele, eu falei assim para ele, coloca aí alguma questão, alguma coisa que você queira, uma pessoa. Ele falou assim, olha, eu estou com um problema pessoal, eu não vou falar nada do que se trata, só vou falar uma palavra. Tudo bem? E fomos gravando. Então, imediatamente antes dele falar a palavra que ele disse que falaria, que era a palavra ansiedade, que era o estado que ele queria colocar, antes o mesmo senhor Narisha fala, logo passa. Ou seja, já prevendo o que é que ele ia colocar como problema para ele e já dando a solução de que logo iria passar. Então, o primeiro senhor Narisha. E agora o Nando falando ansiedade. Ansiedade. E ele já dando a solução antes, logo passa. Ou seja, antes do Nando fazer a pergunta, já veio a resposta. Já tinha tido a resposta. Então, muito acima, além da gente. Isso, né? E depois, inclusive depois que ele ficou... Vamos lá. Então eu vou... Deixa eu parar aqui. Vamos lá, para não ficar muito longo, vamos dar algumas explicações aqui rapidamente. Para que haja essa comunicação, tem que haver ectoplasma no ambiente, né? Quer dizer, o aparelho que você está na mão, digamos que seja um celular. Ele trabalha com ondas eletromagnéticas e trabalha com energia, com eletricidade, vamos dizer assim, baixa voltagem. De qualquer maneira, tem que haver ectoplasma no ambiente. Um amigo meu, que é músico também, eu não vou citar o nome aqui porque não me autorizou, mas ele me contou que uma vez uma pessoa tocou o telefone na casa dele, ele atendeu e a pessoa falou do outro lado, eu morri. Aí ele, oi, fulano. Aí a pessoa não falou mais nada e ele desligou, achou que era um trote. Quando foi ver, a pessoa, no dia seguinte, soube, através de amigo, que aquela pessoa tinha morrido. E pelo horário da ligação, teria sido mais ou menos na mesma hora. Então, essa pessoa tem ectoplasma. O cara não larga o celular nem quando morre. Nós estamos caminhando para isso. Exatamente. Né? Então, nós temos... quanto mais você desenvolve, provavelmente mais você vai ter contato com essas coisas, né? Eu aqui na minha casa tenho bastante contato com espíritos e agora está havendo a questão de poltergeist também, né? Um dia eu estava dormindo aqui do lado da minha esposa, um fone de ouvido começou a ser puxado do lado da banca, do lado do lugar que eu durmo, ele começou a ser puxado mesmo. Eu achei que ele ia cair, eu segurei e ele continuou sendo puxado. Eu achei que era um gato que eu tenho aqui em casa, eu estava brincando. Quando eu peguei do chão, eu baixei para ver, não tinha nenhum gato no quarto, ou seja... e foi mais ou menos a hora que morreu uma pessoa que eu conheço aqui no meu prédio, né? Isso foi 2 dias atrás. Tá? Então, eu tenho, às vezes, esses contatos, as pessoas vêm aqui me avisar, etc. Mas eu queria ouvir mais relatos desse tipo, se alguém tem também esses contatos. Amélia, você quer falar, Amélia? Pode falar. Pode falar, Amélia. Acho que a gente acaba abrindo uma porta quando a gente está muito ligado à espiritualidade, né? Fica muito mais fácil. Aqui em casa, por exemplo, a gente tem uma cachorrinha que faleceu e ela sempre latia muito para o corredor, onde meu pai, no final desse corredor lá da casa da minha mãe, é o quarto do meu pai. E ela parada, latindo. Essa cachorrinha faleceu e nós pegamos uma cachorrinha novinha que ela faz a mesma coisa. Entendeu? Então, assim, eu associo como se fosse mesmo ali a presença do meu pai, né? Entendeu? De espírito. E principalmente quando a gente faz oração do lar e tudo, a gente acontece
do animal ficar um pouco agitado, sabe? Então, assim, eu associo isso... eu tenho a irmã da minha mãe, que ela morreu também, tem mais ou menos uns 4 meses, 5 meses, por aí. E lá na casa dela, a neta passou a dormir na casa dela, que é nos fundos da casa da minha prima, né? A filha dessa irmã da minha mãe. Quem morreu foi a irmã da minha mãe. E ela foi dormir lá na casa dessa minha tia, ela começou a ouvir de noite a máquina de costura da minha tia fazendo barulho, como se estivesse ligada, abrindo a porta da geladeira, barulhos de armário. Imediatamente já não dorme mais lá, né? Ralou. Então, eu acho que a gente acaba abrindo um pouquinho também. Nós que acreditamos que essa minha prima, ela também é kardecista, ela frequenta lá para... Eu acho que congelou aqui o vídeo da Amélia. A Amélia deve estar com algum problema de comunicação aí. Vamos lá. Sobre o que a Amélia falou, quem perdeu o animal agora há pouco tempo, quem perdeu o seu animal de estimação, que gosta muito do seu animal, sabendo que no astral também existem cuidadores de animais, tá? Eu estava na Bahia com a minha esposa também, a gente estava acho que era Praia do Forte. Eu passei por uma rua, vi um gato estrebuchando no meio da rua. Então, eu gosto muito de animais, fui lá imediatamente para tentar ver se eu conseguia socorrer o gato, mas ele devia estar envenenado, estava morrendo. Eu sei que eu botei a mão em cima do gato, o gato, naquela hora, desencarnou, mas muito rápido. Mas antes de desencarnar, ele estava com o olho aberto, batendo com as patinhas, como se estivesse querendo correr, mas de lado, né? Bem, voltamos para o Rio, e uma semana, alguns dias depois, apareceu uma amiga nossa com um gato todo machucado. Tal. A gente queria ficar com um gato adotado. E nós trouxemos ele para casa. Curiosamente, um dia ele muito pequenininho, um dia ele estava em cima da cama e eu vi o gato dormindo, fazendo aquele mesmo gestual, tentando correr de lado, com os olhos arregalados, como se ele estivesse também estribuchando em cima da minha cama, né? E esse gato está feliz aqui até hoje. Então, eu tenho certeza que é a encarnação do gato que eu vi lá na Bahia. Então, quem tem um animal, que perdeu um animal, ele volta. Se você tiver disposição de cuidar novamente de algum animal que você goste muito, ele volta para você, tá? Eu queria ouvir o Zé Luiz. Zé Luiz, fale sobre, por exemplo, o pessoal lá pessoal tem essas vidências, vamos falar de candomblé e umbanda, o pessoal tem essas vidências, como é que é essa comunicação? Pode falar. Olha, oi, gente, boa noite. Olha, na questão do candomblé em si, nós cuidamos dos que já foram, né? Nós temos um espaço reservado para os que já foram e fazemos obrigações. Quando a casa, inclusive, nossa, né? Quando a casa é do terreiro mesmo, é enterrado alguma coisa ali que segura as pessoas, que segura os mortos ali. Continua me ouvindo aí, né? Oi, 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 oi. Sim, estamos ouvindo, sim. Estamos ouvindo, sim. Tá. Pode continuar. Pode falar. Então, né, nós chamamos uma casa de babá, né, onde ficam os babás e os aparacás, e onde são cuidados também. É um lugar à parte, que a gente resolve tudo ali, inclusive quando precisamos conversar com antepassados dos filhos de santo ou de pessoas que vão fazer alguma coisa na casa, a gente vai ali para conversar com os mortos, com parentes que já foram há pouco tempo, para acalmar a alma deles, porque quando a gente está fazendo alguma coisa com uma pessoa aqui desse lado, lá eles ficam apreensivos, porque eles continuam cuidando da gente. Entendeu? Aconteceu comigo, nessa parte de bicho, todos os bichos da minha casa aqui, eles vão e voltam. Eu estou até cansado de olhar para a cara deles, que eles morrem, não demora muito, eles estão batendo aqui na porta de novo. Aconteceu na minha casa de santo mesmo, lá em Miguel Couto, nós estávamos fazendo uma festa
né? Aí, no decorrer da festa, houve uma voz: minha mãe, minha mãe, minha mãe. Então, minha mãe de santo, afinada Nitinha, ela fez, e fulano, que era um filho de santo dela, argentino, né? Ah, o fulano de tal chegou, entra fulano. Quando ela falou entra fulano, abriu a casa de babá e saiu um lençol esticado, porque os nossos aparacás, eles quando saem, eles saem igual fantasminha, só que não é cobrindo o corpo, é um lençol esticado, sai bem esticado mesmo, e falando, né? Então, aquilo ali deixou todo mundo assustado, foi um alvoroço tremendo na casa, tudo, e precisou, como não tinha quem cuidasse, um responsável naquela hora ali, precisou descer uma entidade chamada Nanã para colocar ele para dentro de novo. Entendeu? E foi quando descobriu que ele tinha morrido, quando ela viu o lençol, ela falou: ih, fulano morreu. Que ela não tinha, nós não sabíamos que ele tinha. Ele estava gritando lá do outro lado. A gente pensou que ele estava no portão para entrar, entendeu? Mas tem vários casos, tem muitos casos aí das pessoas que vêm, que saem desses lençóis voantes, que são perigosíssimos, no caso, se a gente não souber como lidar com eles. Mas eles vêm tudo de bem, né? Tudo querendo abraçar, tudo querendo alguma coisa bom, mas a nossa relação com eles não pode ser assim. Entendeu? Basicamente é isso. Mas aconteceu muitos casos nesses 40 e poucos anos só que eu vivo, que eu cuido de babá, né? Eu cuido desse pessoal. Nesses 40 e poucos anos que eu cuido deles, nossa, muita coisa acontece. Mesmo a gente está conversando e está falando, aí daqui a pouco vem aquela voz que vem de dentro parece que vem de dentro do corpo, não sei da onde, começa a falar contigo, as coisas assim. A gente às vezes se assusta, mas depois a gente conversa normalmente, entendeu? Mas você tem que estar bem acostumado com isso para conseguir se entender com eles, né? Mas é perigoso. É perigoso não porque eles queiram fazer mal, é porque eles querem abraçar, e não pode, eles têm um prazer enorme em estar falando com a gente desse lado de cá. Entendeu? Mas é basicamente isso. Ok, pô, legal. A gente tem um pessoal, as pessoas aqui do nosso grupo, tem de todas as idades, né? Então, obviamente que os mais velhos vão ter mais história para contar. É até bom que os mais novos ouçam, né? Depois vou passar a palavra para a Amélia, que caiu a ligação aí, já deve ser influência dos espíritos, aí não querem deixar você falar, Amélia. Você quer concluir o que você estava falando? Logo depois eu vou passar para a Cris. Pode falar, Amélia. Pois é, uma pena, que na hora que você ia falar dos animais, né, deve ter sido meu pai que cortou, entendeu? Mas é isso, eu acho que a gente acaba abrindo uma porta de entrada para eles, entendeu? E como a gente se sente seguro, já está acostumado dentro do estudo, fica mais fácil, né? Então, eu acho assim, são espíritos de luz, né? São espíritos que querem visitar a gente, proteger, né? Toda aquela questão de querer ficar perto, até aqueles mesmo que foram uma evolução, né? Tem aquela saudade, vem para ficar perto da gente, entendeu? Mas nada de tanto medo, não. Acho que a gente tem que encarar como se eles estivessem aqui do nosso lado, né? Para as coisas poderem ficar um pouco mais fácil. Mas é isso, o que eu tinha para falar são essas coisas assim que a gente acaba participando por estar no meio do espiritismo, entendeu? É isso. Ok, eu queria ouvir agora a rainha dos fenômenos aí, a Cris, deve falar alguma coisa, começar a contar as histórias dela aí para os mais novos. Fale, Cris, conte aí para os seus filhos, netos, e fale aí. Vamos lá, isso. Bom, boa noite para todos e boa noite, filhão, tudo bom? É o seguinte, o que eu tenho que contar é que eu sou paranormal desde que me entendo por gente, né? Desde menina, desde pequena. Eu também, mas eu passei a fazer, eu sempre fui uma pessoa assim, muito curiosa, né? Eu sempre achei que devia ter alguma coisa por trás disso. E eu comecei a observar cada experiência que eu tive. Então, hoje eu sei que você tem, dependendo das pessoas que estão com você pode provocar essas experiências e as pessoas
também vêm e participam, né? Como eu e minha filha vimos a moça que nós achávamos que era a manicure chegando, que nós estávamos esperando, e fomos receber a moça e não tinha moça nenhuma. Então, o que aconteceu? Quando eu perguntei para ela como era a moça que ela tinha visto, era a mesma moça que eu tinha visto, né? Certo? Então, nós tivemos essa mesma experiência no mesmo momento. Quando eu era criança, eu tive também uma experiência muito interessante. Até nós tínhamos uma moça que trabalhava na nossa casa nesse tempo e ela falava desse espírito. Mas nós éramos bem crianças, eu devia ter uns 10 anos, né, mais ou menos. E eu já fui com minha irmã mais moça, tinha uns 5 anos, descemos para a parte de baixo da casa, que era onde minha mãe fazia a cozinha, para buscar uns apetrechos, e a minha mãe, às vezes, ela descuidava com certas coisas, e porque não tinha luz no Pará nesse tempo, e nós estávamos carregando um candeeiro. E como eu botei muitas coisas nas mãos da minha irmã mais nova, e também tinha muitas coisas na mão, e estava ainda segurando o candeeiro, eu me preocupei com a volta, com o retorno, porque nós tínhamos que passar para um hall que tinha perto da porta da frente e subir a escada para ir para o andar de cima, onde minha mãe estava esperando, com a minha irmã caçula, que era pequenininha nesse tempo. Aí, nesse momento, eu fiquei preocupada, estar com o candeeiro, com as mãos cheias de utensílio, a minha irmã também. Aí nós tínhamos que passar por uma cortina. E como que eu ia abrir a cortina? E esse pensamento me deu essa preocupação. Quando nós viramos para a cortina estava totalmente levantada e tinha uma mão por dentro segurando. Então, nós passamos por baixo da cortina, muito assim, sabe? Fomos assim num impulso, né? Eu e ela. E subimos, aí passamos pelo rosto, subimos a escada. Quando nós estávamos no meio da escada, eu falei para ela, Mênia, você viu? Ela disse, eu vi. Aí nós saímos correndo e caiu as panelas, caíram tudo, e o candeeiro não caiu da minha mão, sabe? Ficou intacto. Então, essas coisas que a gente vai aos poucos, né? E, então, ela também presenciou, certo? Então, não sei se o paranormal tem essa, vamos dizer, é alguma coisa que está em nós, que aí depois eu gostaria que vocês que estudam mais o espiritismo falassem, ou se as pessoas têm o mesmo grau de paranormalidade quando elas participam. Eu também tive um irmão mais novo, que nós tivemos uma experiência em Soure. A casa estava totalmente vazia e pessoas, índios, conversavam dentro. Índios, porque nós não conseguíamos compreender o que eles diziam. Só que nós dois fizemos a volta na casinha toda, era uma casinha que tinha umas frestas, né? Em todos os cômodos da casa, e não tinha ninguém. E, no entanto, as pessoas conversavam lá dentro, e eu vi, e ele também ouviu. Aí, quando nós, que a criança, quando percebe que tem algum fenômeno, aí sai da carreira, vai embora para casa, né? E aí o que acontece é que depois eu tive experiências em que eu comecei a comprovar que eu comecei a ficar muito, muito, vamos dizer, curiosa por causa da constatação da matéria fora dessa matéria bruta, né? A primeira foi quando, 2 anos depois que meu marido tinha desencarnado, eu fiz uma cirurgia, estava esperando o médico chegar e me recostei na cama, assim, no travesseiro. Minha irmã, que era enfermeira, hoje falecida, estava me acompanhando, ela desceu para comprar uma revista para nós, e nisso ele encostou a mão no meu rosto. Só que a mão era uma mão normal, não tinha, né? Era uma mão quente, uma mão de pessoa mesmo. E eu abri os olhos e ele estava sentado na beira da minha cama. E outra coisa também que eu comecei a observar, quando esses fenômenos acontecem, eu fico olhando para o espírito materializado na minha frente. Só que eu não falo nada e a pessoa não fala nada. Hoje eu sei que que quando a gente pensa que não está falando nada, mas está falando muito. Há uma comunicação telepática incrível entre o espírito e quando o espírito se materializa, né? Então, essa já aconteceu outras vezes, né? Depois
a minha experiência com o Luciano, que é muito significativa, né? Ele me visitou 2 anos antes de nascer. E depois, e o que eu tenho a dizer é também essa viagem astral que eu fiz, que também era tudo concreto, não tinha nada, sabe? As coisas realmente eram matéria. Então, essa coisa me deixava sempre muito assim, na dúvida, o que acontece, por que essa matéria, ou seja, essa combinação de carbono não é uma exclusividade da Terra, ela está além, né? E aí só tive uma resposta mais ou menos, né, com aquele físico que eu até mandei para o Ricardo, que ele fala sobre né, essa física quântica, né? E ele também é espírita, é um cientista espírita. E foi ele que deu mais ou menos, me deixou assim mais ou menos situada dentro desse questionamento que eu fazia. E a gente também, quando é paranormal, a gente acaba também passando por essas experiências de forma natural, você não tem mais, não é? Não tem mais aquele, não fica assustado, não fica com medo, não fica nada, porque as coisas acontecem naturalmente, certo? E quando as pessoas, aí a gente evita muito de ficar contando, né? Porque principalmente para as que não acreditam, para psicólogos, psiquiatras, não dizer que você é esquizofrênico. Mas como a gente não come aquilo nem rasga dinheiro, acho que não deve ser realmente, deve ser paranormal mesmo. Então é isso que eu tinha a dizer hoje para vocês. As experiências. Ok, querida. Olha só, até o tal da criatura que eu estava falando está querendo participar, que já está no meu colo aqui, veio sozinho. É esse Ô, aqui. Ricardo, Pode falar. só para complementar o que ela está falando aí, eu quero dizer também que a minha mãe veio várias vezes, quando eu estava doente, ela vinha várias vezes cuidar. Eu nunca vi, mas as minhas ex-mulheres tudo ficavam apavoradas, porque ela vinha à noite me dar remédio. Eu sentava, batia papo com ela, depois ela ia embora, eu acordava bonzinho também. Eu nunca vi, mas elas que viam, né? Elas ficavam desesperadas, apavoradas. Okay. Só para complementar. Aqui em casa também, né? As pessoas que não têm experiência com esse contato ficam muito nervosas. Mas, respondendo aí ao questionamento da Cris, eu tenho que falar 2 coisas. Primeiro, tem uma coisa que se chama evidência, né? Nós temos no centro do cérebro, nós temos a glândula pineal, e ela é uma receptora e emissora de frequências de alta energia, energia de alta frequência. É através dela que a gente faz telepatia, etc. Então, uma coisa é você conseguir visualizar mentalmente a imagem daquela pessoa, ou seja, você pressente aquela pessoa no ar e dentro do seu cérebro você forma a imagem. A outra coisa é uma materialização. A materialização vai depender sempre de ectoplasma. E o ectoplasma não precisa ser só seu, você pode até ser uma pessoa desenvolvida mediunicamente e não provocar uma materialização, mas se no ambiente que você tiver muito ectoplasma e ele for possível de ser manipulado, isso, vou falar para vocês, quem está em volta de muita planta, a floresta é fundamental para isso, mato, por isso que tem vários rituais, eles pedem para fazer dentro da floresta, né? As plantas já emanam isso naturalmente. Quem gosta de fazer essa experiência e gostar de rosas, procure colocar cravos, aqueles cravos brancos. O pessoal usa muito em cemitério, mas aquilo tem um significado. Facilmente você absorve, o cravo ele absorve e emana ectoplasma, tá? Eu já tenho muita experiência com isso e por isso que às vezes na sessão, sempre que eu posso, eu levo cravos brancos. E já fizemos no nosso centro essa experiência, você energiza o cravo numa sessão, entrega para as pessoas, e um mês depois eu pergunto, o cravo de quem ainda está vivo? Várias pessoas falam, a planta cortada, se tratar dela dentro de um copo, ela dura mais 1 mês ou mais, está viva. Se você deixar ela para lá, ela morre rapidamente, e se tiver muita energia negativa, ela vai murchar em poucos dias, e às vezes de um dia para o outro, tá? Então é bom até
como eu diria, é uma sinalização de como é que está o ambiente. Lucinha, você quer falar alguma coisa a respeito disso? Já viu alguma coisa? Fale aí. Boa noite. Quero falar uma experiência que eu tive, que tem ligação até com a cabala que eu estou estudando, que veio parar, assim, caiu de paraquedas, entre aspas, na minha vida, né? Tem uns 20 anos atrás, eu pedi, assim, rezava muito, pedindo uma orientação, né? Uns 17 anos atrás. Pedindo uma orientação para a minha vida, um direcionamento e tal, e eu estava num momento muito angustiante. E aí, eu estava descrente, não acreditava em nada. Eu pedi, bom, se Deus existe, aquelas coisas, né, crise existencial, quero uma resposta, alguma coisa e tal, e não vinha. E aí teve um dia que eu fui dormir, né, a minha mediunidade é mais pelo sonho, né, tem os sonhos, quando ele é meio assim, real, como se fosse real, quando eu sinto o cheiro, o toque, aí eu sei que é outro tipo de manifestação. E aí, esse sonho, eu estava num lugar que tinham várias estátuas, estava sombrio, e tinham muitas estátuas, e depois percebi como fosse um cemitério, mas com as estátuas, em vez de ser de cimento, aqueles monumentos eram de cera, uma cera de mel de abelha. E eu caminhava no meio desse lugar, e eu falei, gente, onde é que eu estou? O que é isso? O que está acontecendo aqui? E tinha outras pessoas, né, visitando também, umas atrás de mim. E quando eu tentava sair, parava um homem com os braços abertos, assim, as pernas abertas, não me deixando sair. Aí vinha atrás dele uma mulher, encostava na cabeça dele, ele olhava para trás e saía correndo. E ela me pegava, bem aqui, e me pegava e me puxava pelo braço. Aí que eu senti o calor da mão dela, senti o cheiro de vela, e ela me levou. Aí eu não lembro direito, sei que foi um caminho longo que a gente fez juntas. Aí eu entrei numa casa, né, que não tinha parede, não tinha janela nem porta, eram só véus, assim, né, e um vento, um lugar muito claro, e tinha uma outra mulher sentada numa mesa, de costas para a porta que eu entrava. Aí ela falou, não, pode ir. Aí eu falei, vai sem medo, vai lá, fala com ela. Aí eu falei, tá bom. E eu ia. Aí ela estava com vários livros e com os códigos, assim, como se ela estivesse lendo, estudando alguma coisa, mas não era português, não era nada, eram uns códigos, né? Aí ela olhava para mim assim, ela falou, seu destino está nas letras e nos números. Você vai voltar à casa do pai. Aí eu falei, ué. Falei, o que é isso? Aí eu olhava para ela assim, ela falou, pode ficar tranquila, você vai chegar a hora que você vai voltar à casa do pai. Aí eu falei, tá bom. Eu falei, mas quando? Aqui? Ela falou, lógico, aqui. Ela falou, eu estou com você. Aí ela estava com uma roupa rosa bebê, a cabeça coberta, assim, toda com véu, se fosse muçulmana. E ela tinha um negócio na cabeça que agora eu não lembro direito, mas toda coberta, né? E eu acordei. Quando eu acordei, eu a vi com a mão na minha cabeça, assim. Foi muito. Aí eu me assustei. E aí foi coisa de segundos, assim, foi muito rápido. Eu falei, meu Deus, eu falei, não foi um sonho. Eu falei, eu estava com ela. E passou um tempo. Aí eu falei, bom, eu quero saber se isso é verdade. Não é possível. Será que é verdade? Será que foi uma loucura minha? Foi coisa na minha cabeça. E eu estava frequentando o centro. Fui parar nesse centro através de uns amigos, e uma dessas pessoas, um desses médios, ele fazia pictografia, né? Em vez de psicografia, desenhava. E aí ele me chamou. Aí ele falou, não, fica aí, não fala nada. Eu falei, tá bom. Aí sentei, aí ele fez a figura dela com um lápis de cera azul, e era exatamente a mulher que eu vi. E ele falou assim, ela mandou te avisar que o nome dela é Radija. Aí eu falei, tá bom. E quando eu olhei, eu me assustei. Eu falei, nossa, tá aí a resposta. E ela tá num quadro até, né? Eu moldurei o quadro, e ela tá lá até hoje. E ela é como se fosse uma das minhas mentoras. E aí que eu entendi que esses códigos e letras eram os números, o alfabeto hebraico, os números cabalísticos, né? Que a cabala é a numerologia,
tudo é matemático, tudo é cálculo. E aí foi isso que ela falou. Agora, depois de quase 20 anos, que eu entendi o que ela falou. E que aconteceu uma experiência muito bonita, ter certeza que ela sempre está comigo. Eu sou muito grata. É isso. Ok, eu queria esclarecer mais uma coisa. A gente está falando também sobre comunicação transpessoal através de aparelhos. Sempre que você tem ectoplasma no ambiente, é possível que essas energias sejam manipuladas, consciente ou inconscientemente, tá? Então, através de uma cura espiritual, como é que ela se dá? Você chama vários médiuns, eles inundam o ambiente de ectoplasma, e aquela entidade, que é do médico que está fazendo a cirurgia, ele usa esse ectoplasma dos médiuns para fazer intervenção cirúrgica. Então, até se você receber alguma mensagem... Antigamente, a televisão era de tubo de imagem. Tinha gente que conseguia alterar os feixes de elétrons e aparecer algumas imagens na televisão. Isso está largamente documentado. Gravadores fizeram várias gravações, mas tudo envolve ectoplasma. Então, você sempre tem que ter ectoplasma no ambiente. E, às vezes, tem médiums que são doadores de ectoplasma ou estão num ambiente inundado de ectoplasma. Então, essas comunicações se dão nessas condições, tá? E... As pessoas, Ricardo, Pode falar. As pessoas conhecem muito a experiência com o copo que anda na mesa. Vocês chegaram a fazer isso alguma vez? Os presentes aqui na nossa reunião? Muita gente brincou com o copo, e o copo anda muito. O copo anda através da irradiação, né, de ectoplasma movido por espíritos. Para impregnar um computador, um celular, é preciso ser bastante ectoplasma, bastante intenção, mas é possível, pelo mesmo mecanismo que faz o copo andar. Eu lembro que o Délio, meu irmão, fez uma aula, a gente era professor do 2º grau, e ele, como os garotos gozavam muito, brincavam, o espírito existe, olha que o espírito existe. Um dia ele levou e falou assim, traga um copo virgem para a sala de aula e o copo vai andar. E os garotos levaram um copo virgem, que nunca tinha sido bebido, provavelmente, né? E ele botou na mesa, fizeram uma roda, e fizeram a letra do alfabeto, todo o ritual dentro da sala de aula. Foi uma aula inesquecível, né? Nossa Senhora do Brasil na Penha. E o copo começou a andar. E os garotos ficaram nervosos e começaram a falar, o copo está andando. Só que bateu o sinal, ele simplesmente foi embora, deixou as crianças lá com o copo andando. Ele falava assim, professor, o copo continua andando. Ele falou, é só desvirar o copo. Essa aula foi dada no Colégio Nacional do Brasil, onde eu conheci, inclusive, a prima do Ricardo, há muitos anos atrás. Uma aula que os alunos que estavam presentes jamais esqueceram, porque o copo ficou deslizando na mesa do professor, sem ninguém encostar no copo. Esse ectoplasma veio com esses espíritos que não são, na verdade, espíritos muito de luz, né? Mas é o mesmo processo de impregnar com a voz que a Sônia Rinaldi prova na transcomunicação por instrumento. Basta ter o aparelho preciso, o espírito necessário, que tenha preparo para isso. Nós vamos fazer ainda uma gravação espiritual, hein? Essa é a promessa desse ano. O Ricardo quer arrumar um instrumento, tem que ser bem sensível, bem sensível. Tá bom, tá bom. Vamos lá, Débora. Débora, você pode falar? Quer falar, Débora? Oi, boa noite. Sim, posso falar. Esse é um assunto muito interessante, né? Que envolve várias questões, assim, e principalmente, às vezes, o medo, né, da pessoa que está vendo ou ouvindo esse tipo de coisa. É complexo mesmo. Agora, basicamente, tudo que foi dito aí é muito relevante, muito importante, mas eu acho que o mais importante é assim, quando há esse tipo de comunicação, a gente vê o que é primário ali, o que é mais importante, né? Por que aquela comunicação às vezes está ocorrendo? Até onde ela é benéfica ou não para as pessoas que estão envolvidas, tanto
para quem está do lado de lá, como para quem está do lado de cá. O Luiz falou uma coisa muito interessante. Quando eles vão, eles sempre querem um abraço, eles sempre querem um retorno, né? Eles sempre querem carinho, ou eles sempre querem uma comunicação. Eu acho que, pelo que eu vejo assim do kardecismo em termos de doutrina, eu já minha combinação sempre foi a seguinte com ele: ver, não. A partir do momento que vê, para mim, morre a amizade. Você tem medo, né, Débora? Eu acho desnecessário, assim, porque não tem por que isso. Quem está lá, quem está aqui. Agora, e cada um com seus problemas. Mas, de um modo geral, eu estou falando isso, estou brincando, mas, de um modo geral, eu já fiz psicografia, até narrei aqui mesmo. Já vi copo quebrar na minha frente. Já vi copo estourar 2, 3 vezes. Existem entidades que têm esse tipo de perfil de comunicação. Tem entidades que eu digo assim, espíritos, né? Tem várias escalas de trabalhos de espíritos. Existem apenas pessoas que acabaram de desencarnar, vêm ver seus amigos, né? Como o Ricardo mesmo narrou. Existem N formas. Às vezes o próprio espírito não sabe como manipular outros, esses que quebram copos, assim, trincam copos, que trincam coisas. Esses eu acho que já tem uma comunicação mais assertiva, né? De uma forma mais bem direcionada. Às vezes quer te dizer alguma coisa, às vezes, né, tem uma coisa muito assim. Eu acho que eu já vi inúmeras coisas, milhões de coisas. Uma vez, dormindo na casa, a minha casa foi a casa que era dos meus avós aqui em Niterói, então é uma casa muito antiga. E muita gente pergunta: você nunca viu nada? Porque é uma casa, né, tem muita história. Eu dormia no quarto que o meu avô tinha morrido, né, e eu nasci no dia do aniversário dele, então tenho várias questões. Não, nunca vi nada. Uma única vez que deram um sopro lá no meu ouvido enquanto eu estava dormindo, acordei, dei logo um esporro em todo mundo, falei: ó, aqui não, aqui é só tranquilidade, paz e amor. Então pode dar linha, vamos seguindo, cada um. Então eu sempre tive um comportamento muito assim. É óbvio que quando é para ajudar, às vezes se faz necessário, né? Uma psicografia é necessária, uma comunicação mais específica é necessária. Às vezes uma orientação, uma coisa mais... Eu sou uma pessoa, prefiro ter uma conduta assim mais assertiva. Fora isso, eu acho que não vejo assim a necessidade, porque acho que incomoda tanto eles quanto a nós. É claro que nós aqui encarnados, por uma questão de fé, a gente precisa, às vezes, ter essa certeza, né? Ter essa... Isso faz parte do nosso aprendizado, eu acho até, sabe? Essa comunicação fica cada vez mais explícita, que isso fique claro até cientificamente, isso eu acho isso importante realmente. Mas, por outro lado, dependendo da condição do espírito ou da sua própria condição, de repente é um contato que não é tão benéfico. Isso acontece até em encarnados. Às vezes tem pessoas que brigam ou que não estão se entendendo e vai cada um para um lado. Isso independente da pessoa ser desencarnada ou não. Então, e eu acho que isso acontece quando há o desencarne também, né? Às vezes, por exemplo, eu conheço histórias de pessoas que são perseguidas em várias encarnações. Há várias encarnações, a gente não tem como provar. Mas nessa encarnação, com certeza, por às vezes adversários ou inimigos espirituais que não deixam a vida caminhar. Então, vários tratamentos têm que ser feitos, né? A gente que é de casa espírita já há muito tempo, já viu muitas histórias. Então, eu particularmente tenho um certo cuidado assim, né, comigo. Mas histórias, milhões de histórias, assim. Mas sempre, nunca vi, porque eu acho que é uma coisa mais minha, porque eu me nego mesmo. Eu acho que é desnecessário mesmo.
Mas, independente disso, as manifestações sempre ocorreram. A comunicação acontece diariamente. Entidades respeitosas. Eu consigo, quando há comunicação, eu procuro estabelecer um acordo. Olha, como que a gente vai trabalhar? Como que a gente vai se comunicar? Mas isso sou eu, né? Não é a maioria das pessoas, e nem tem que ser assim, não existe verdade absoluta. Mas eu creio que existe para a evolução, para o bem-estar, às vezes, das pessoas, acho que deve haver um limite. Tanto que existem médiuns para isso, mas não que... Eu acho que também todos são, né? A mediunidade, propriamente, é apenas um canal, que todos têm, uns prestam atenção, outros não, uns desenvolvem, outros não, mas eu acho que isso tem que ser feito, às vezes, com cuidado. Não fingir que não existe, como às vezes determinadas religiões tentam fazer, só através de determinados segmentos dentro daquela religião. Eu acho que até um cuidado, mas acho que também tapar o sol com a peneira não adianta. Creio que com a evolução, com a transição planetária, com tudo, a comunicação ela vai ficar cada vez mais afinada, né? E através de instrumentos, sim, acredito que sim. Acho que em determinados casos de cura, eu tive muita experiência em um centro que fazia muita cura, eles usam realmente o ectoplasma. Muitas vezes eu já vi casos onde nem estavam ninguém presente, né? Fazer as cirurgias espirituais, a pessoa ia para casa e em casa ela tinha o resultado daquilo, ou expelia alguma coisa e tal. Então, acho que há uma continuidade, acho que há infinitos mistérios, né, entre o céu e a terra, assim, que a gente vai desvendando com o tempo. E dependendo do como você quer lidar com esse plano espiritual, a parte negativa também pode ficar muito aflorada. Como ainda estamos muito imersos no ego, né? A vaidade, orgulho e todos os medos oriundos disso e da competição, acho que isso tem que ter muito cuidado, porque pode ser para o lado legal, né? Como isso também pode acarretar algum tipo de problema para a gente, né? Só para finalizar, para não me estender muito, que o Ricardo falou sobre os animais, né? Eu tive um caso de uma cachorrinha que ela passou mal, a gente chegou de viagem num feriado, ela estava passando mal, era um domingo à noite. E aí eu falei, vamos levar no veterinário. Aí na época a pessoa falou, não vamos não, gastar dinheiro e tal, isso aqui. Não levamos. No outro dia ela havia desencarnado, fiquei passando mal. Falei assim, gente, Deus me perdoe, né? Botou uma pessoa, um ser no meu caminho para eu cuidar, eu não cuidei. Se o senhor quiser, pode mandar de novo. Pode mandar de novo, não. Eu nem pensei no de novo, né? Eu pensei, pode mandar, que eu vou cuidar e tal. Passaram-se 3 meses, a cachorra teve um outro cachorrinho. Eu falei, é a minha chance. Vou me agarrar nela. E aí, não, você tá maluca? Vamos dar cachorro. Não, vamos cuidar. E assim cuidei do cachorro. 3 meses depois do cachorro, nascido exatamente a mesma idade que a outra cachorra tinha, nós fizemos uma viagem num feriado. Quando a gente chegou, domingo à noite, o cachorro estava de perna quebrada. Que a cachorra pulando, caiu, quebrou a perna. Vamos sair agora. Aí saímos, tivemos que gastar uma grana, foi, né, engessar cachorro e tal. Então, quer dizer, a mesma situação com, talvez, provavelmente, o mesmo espírito, né, daquele cachorrinho. Então, isso existe. A comunicação, ela existe o tempo todo, né? Ela tem que ser afinada, porém conduzida da melhor forma possível, dependendo da psique das pessoas envolvidas, né? Acho que essa, sim, é a melhor, no meu ponto de vista, é a melhor forma de lidar, né? Tentar lidar com isso. Mas tá bom, estou aqui, vamos continuar falando, que o papo tá bom demais, hein? Eu tô só ouvindo, já o Luiz deu aquele urro, eu já dei um ficar apavorado. Ricardo, fala, Leandro. Acho que com esse papo da Débora, eu vou fazer um compromisso da nossa turma aqui. Aquele que desencarnar primeiro vai lá falar com a Débora, em casa. Isso. Para ver se ela vai ficar com essa defesa horrível. Não vem, não. Vamos, Cris. Todo mundo em casa. Eu e o Cris e o Luiz somos mais velhos. Tem que mandar endereço, hein? Tá dessa, Ricardo? Olha só, qualquer um aí tenta conversar com a Débora. Agora, eu queria fazer um comentário interessante, porque é o seguinte,
Uma coisa, a comunicação através de instrumentos, ela está existindo até para um gravador, um computador, ele não vai ser classificado de esquizofrênico, né? Mas um médium que tem comunicação pode ser classificado como esquizofrênico, sim, pelo Exatamente, né? ainda tem Então, isso, ainda tem essa. Aí a gente tem, são duas coisas completamente distintas, né? Mas a medicina hoje, a psicologia, tem lá no Código Internacional de Doenças, já classifica estados de possessão, etc., comunicação, telepatia, como um fenômeno psicológico, né? Vamos dizer assim, né? Não psiquiátrico, não chega a ser uma doença, né? Mas a medicina já inclui isso no Código Internacional de Medicina. Então, é importante a transcomunicação por instrumentos, porque um computador, um gravador, um telefone não pode ser esquizofrênico, mas o médium pode. A gente registra, né? Eu queria ouvir o Luciano agora. Luciano, você pode falar sua experiência aí? Posso sim. Olá, pessoal, boa noite. E eu gostei muito das participações de todo mundo. Não imaginava que ficaria por último para comentar, mas eu sempre fui uma pessoa muito materialista, muito esotérica, né? Nesse ponto de comunicação, porque na maioria das vezes tudo que a gente pega como material, né, matéria, seja lá qual for, seja do objeto até a uma camisa como essa que eu estou vestindo agora, uma roupa qualquer, se aquela pessoa desencarnar, dependendo do grau de espiritualidade dela, ela vai acabar vindo até você, ou seja, o grau de espiritualidade dela vai acabar se refletindo na sua, isso vai acabar causando um choque entre duas frequências que são completamente distintas. E a minha experiência é mais com a experiência do campo anímico, ou seja, do sonho, né? Eu sou uma pessoa também intuitiva, ou seja, quando eu sei que vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa de ruim, e aí eu não quero atrapalhar ou a minha avó, ou a minha mãe, ou a minha mãe, né? Então, o que acontece? Eu tive várias experiências, mas vou contar algumas aqui, não vou me estender. Que é o seguinte, eu tinha uma camisa do Barcelona, né, do time, e aí o que acabou acontecendo? Na época eu jogava futebol aqui em Saquarema, e daí o que acabou acontecendo? Eu estava jogando futebol, eu até entrei numa escolinha com essa mesma camisa. Com isso, eu torci o pé 2 vezes. A partir do momento que eu torci pela segunda vez o pé, aí eu pensei, eu vou ter que me livrar dessa camisa de algum jeito. O que eu fiz? Longe da minha família, na rua, aqui, eu queimei essa camisa, né? Eu fiz uma oração primeiro, e aí eu pedi que os mestres superiores levassem, né, libertassem, de alguma forma, aquele espírito que estava aprisionado naquela camisa. E aí, com alguns sonhos que aconteceu comigo, teve um em específico que eu estava, vamos supor, eu estava numa disputa, né, de corrida, e aí era num parque aquático, eu estava bem aqui onde estou, nessa cama, sentado, eu estava deitado no lado do armário, e aí, de repente, no sonho eu estava brigando com o cara e eu não percebi que estava me mexendo. Então, foi uma forma inconsciente de dizer, eu tenho que me libertar daquilo. Aí eu só consegui me libertar quando, né, de forma involuntária, dei um soco no armário
e acabei acordando. E com a encarnação e desencarnação de animais, né, tive uma história traumática também de um gato que foi atropelado na minha frente. Foi no mês de abril, só não me recordo agora o ano. Eu estava sozinho junto com minha mãe biológica, e aí eu fiquei tão chocado que eu não sabia mais o que fazer, eu não sabia mais como reagir àquela situação, e o vizinho acabou ajudando junto comigo a enterrar o gato. Pois bem, o que acontece? Até eu passei por alguns sustos e algumas perturbações espirituais, né? Também teve uma vez que eu estava aqui no corredor, né, onde dá para os quartos, os banheiros, e aí eu ia entrar lentamente aqui para o meu quarto, onde muito tempo onde a minha irmã estava deitada, e de repente veio um vulto, né, saindo do último quarto, que é o quarto da minha avó. Ele chegou rápido, chegou num flash. Quando ele fez isso, o que acabou acontecendo, eu tomei um susto. E aí eu pensei que era a minha irmã, né, passando, mas não era nada mais do que um espírito tentando se libertar daqui, né, desse espaço. E por último, né, esses dias que eu estava dormindo, eu tinha acordado e eu acordei cedo, excepcionalmente. O que acabou acontecendo também, aqui nesse quarto, a minha irmã, ela bateu na porta, desesperada, e perguntou assim para mim: Luciano, por acaso você me chamou? Aí eu falei: não lembro de ter chamado você, não. Aí ela pensou que tinha me chamado, mas na verdade não. E aí, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que não só aqui na cidade de eu estou, em Saquarema, como também no Rio, como também no Brasil todo, no mundo todo e em outras cidades, existe, né, essa atividade paranormal que nos cerca. E como é que a gente pode nos libertar disso, né? Como sempre, né? Fazendo orações, meditações, fazendo, dentre outros trabalhos para conseguir se libertar dessas entranhas, né? Desses tais obsessores, né? No entanto, às vezes não existe, propriamente dito, o obsessor, né? Posso estar generalizando aqui, mas existe o obsediado. E aí, com isso, eu fico imaginando, assim, eu até cheguei a ver sobre essa questão da frequência, né, espiritual, quando a pessoa desencarna e ela ainda continua naquele ambiente que ela desencarnou. Muitas pessoas, às vezes, não sabem o porquê acontece, por exemplo, da lâmpada queimar, do copo quebrar, às vezes, de alguém desencarnar. Por que acontece isso? Então, porque há algum espírito que está por ali desencarnado, mas pela frequência, né, sonora que temos, é muito limitada, assim como os espíritos também são muito limitados. O que acontece? A gente acaba não percebendo, né, não tendo essa percepção de movimento, né, desses tais espíritos que nos cercam. Então, são essas questões, essas experiências que eu queria compartilhar com todos. Foram experiências traumáticas, claro, mas foi também para adquirir sabedoria, saber um pouco mais sobre
tudo o que foi falado aqui, né? Eu chego a até brincar que, como eu sou o mais jovem aqui do grupo, eu sou o mascote, né, do Grupo Espírita Inteligência Infinita. E aí, com isso, eu vou encerrando por aqui. E aí também gostaria de saber, né, de vocês, de uma coisa, né? O que seria, no caso, né, esses fenômenos que são imperceptíveis e que nós não podemos identificar de forma imediata, né? Por que isso acontece e por que essas atividades paranormais, seja no Brasil ou no mundo todo, acontecem, né? Eu deixo a pergunta. Então é isso. Obrigado. Ok, então vamos lá. Eu vou complementando aqui o que o Luciano está falando e tentando responder a pergunta dele. Eu vou colocar uma frase aqui. Muita gente fala assim, eu tive um azar porque é meu karma. Aí vamos começar a analisar palavra por palavra. Azar é uma palavra de origem árabe que significa ao acaso, né? Que significa ao acaso, azar. E karma é ação. Então, muitas vezes, a gente acha que karma associa com a lei de causa e efeito. Foi o meu karma, eu fiz uma coisa, por isso que eu estou pagando o meu karma. Não. Se você deixar a sua vida ao acaso, obviamente que você vai ter um azar, né? Você está largando a sua vida. Então, primeira coisa, tome controle da sua vida. Segundo, não podemos imediatamente associar qualquer coisa a espíritos, né? Porque muitas das vezes quem nos obsidia somos nós mesmos, né? O primeiro obsessor que a gente tem que controlar é a nossa consciência, né? Ele que é... Ou seja, se você não se controlar, se você não controlar a sua consciência, é como se fosse um mau motorista, né? Você vai estar sempre num carro desgovernado e pronto para atropelar qualquer pessoa ou se envolver num acidente. Então, a primeira coisa que você deve fazer é manter o autocontrole, ter um controle da sua vida, né? E o estudo da paranormalidade já é um bom caminho para você começar a ter resposta às suas perguntas. Tá? Então, não deixe sua vida ao acaso. Não atribua todas as coisas que acontecem em sua vida a espíritos. Pense sempre se você deixou a coisa acontecer porque você não tomou uma atitude, né? Isso é que é importante. E, sim, nós temos a capacidade de ter telepatia. Muita gente, que se eu for perguntar para qualquer pessoa, ou foi através de sonho, ou faz isso... Normalmente eu tenho telepatia, muita telepatia com meu irmão, com a minha esposa, e às vezes com pessoas... O Jung chamava isso de sincronicidade, né? As coisas acontecem, não acontecem por acaso, assim, não acontecem, coincidências não existem, né? A gente está sempre provocando ou atraindo situações, tá? Então, era isso que eu queria dizer. Agora eu vou pedir, como a gente já está quase 1 hora de vídeo, eu vou pedir para as pessoas ir se despedindo, começando pelo Leno. Leno, dê o seu boa noite aí. Pode falar. Boa noite. Nós tiramos um suco legal desse assunto. Eu me lembrei agora das histórias da minha mãe, o programa do Almirante, acho que a Cris Leve, incrível, fantástico, extraordinário. E eu quero lembrar 2 histórias da minha mãe, católica praticante, né? Uma delas é que no dia do da missa de 7º dia da minha avó, o leiteiro, naquela época o leiteiro entregava leite em casa, entregou o leite para minha avó, na casa que estava vazia, só estava minha avó. Claro, estava todo mundo na missa, só ela recebeu o leite. O leiteiro nunca mais voltou àquela casa. Ficou apavorado quando soube que ela já estava morta. A outra foi da minha própria mãe, que foi visitar o túmulo da minha avó com a irmã. E começou a cair um temporal no cemitério de Irajá, e ela, correndo, arrebentou a sandália. Aí um rapazinho estava com material de sapateiro, veja. E falou, moça, eu conserto. E ela consertou com um pé em cima de um túmulo, consertou no meio da chuva a sandália. Aí ela saiu, agradeceu o garoto, e a irmã falou assim,
Denise, por que você estava com o pé no ar no meio do cemitério? Por que você estava com o pé levantado do nada? Ela, que nada, o garoto estava consertando a minha sandália. Aí ela sempre ia no cemitério, né, onde ela está enterrada agora também. Estava lá no tubo, homenagem do pequeno sapateiro do Rio de Janeiro a fulano de tal. Essas histórias que comprovam que vocês têm medo. Débora tem morre de medo, mas eu vou me comprometer a visitar a Débora se eu desencarnar nesse período aí. Espero que não seja essa pandemia que já levou muito amigo meu. Só essas 10 dias, 3 médicos amigos meus desencarnaram. Meu Mas a Deus. gente entende que a morte é só provisória, ela não existe. Boa noite, minha gente. Ok. Por favor, vamos lá, Luiz. Pode falar, Luiz, se despedir. Tá bom, é para dar uma boa noite para todo mundo. E dizer também, falando em karma, que nós temos também o Dharma, né? E também não devemos trazer para a gente o que é dos outros. Então, deixa o que é dos outros sendo dos outros. Boa noite, um abraço, boa semana. Ok. Por favor, Amélia. Então, eu deixo aqui meu boa noite. E o Ricardo colocou muito bem, né? Quando a gente bota a culpa no espírito e quando tudo dá errado na nossa vida. Porque, às vezes, uma pessoa que desencarnou e essa pessoa que você não gostou, né? Enquanto estava aqui em vida, você acaba tudo botando culpa que é ela que está atrapalhando o teu caminho. E ao contrário que você que está sendo um obsessor desse desencarnado, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? Eu acho que nós somos responsáveis pelos nossos atos, sim. Sem estar pensando que tem espírito atrapalhando, fazendo, e vamos seguir em frente. É a missão de cada um aqui, tá? Eu deixo meu boa noite aqui com esse finalzinho, tá bom? Ok, por favor, Cris, pode se despedir. Eu quero dizer sobre o medo, né, da paranormalidade, ela acaba se tornando tão natural que a gente não tem medo mais. E também interessante que ela sempre acontece nos momentos mais inusitados, então você não chega a ter medo, é aquela surpresa e tal, vai, lida bem com aquilo e passa, né? E é isso que eu tinha a dizer sobre a paranormalidade, né? Então, gente, boa noite para todos. Foi muito bom mesmo. Hoje, nossos encontros têm sido realmente muito proveitosos. E eu desejo uma boa semana para todo mundo, um final de domingo lindo. Um beijo para o filhão aí, todo mundo. Tá. Tchau, queridos. Ok, vamos lá, Lucinha. Oi, boa noite para todo mundo. E até o Lennon falou sobre o copo d'água. Eu e os meus amigos, né, no colégio, a gente brincava com compasso, né? Tinha a brincadeira do compasso. Então, a gente fazia sempre essa brincadeira. E aí teve um dia que o meu amigo que estava segurando o compasso, a gente parou de fazer depois disso, né? O compasso virou sozinho, furou o dedo dele. Assim, foi muito rápido. E aí tinha uma professora que ela era espírita, e ela falou, o que vocês estão fazendo isso? Vocês estão brincando, não sei o quê, vem espírito brincalhão e tal, são espíritos zombeteiros, que ela falou, vocês não podem fazer, para de mexer com isso, não sei o quê. Então, a gente, desde então, a gente parou de fazer a brincadeira do compasso. Então, o que aconteceu? A gente estava brincando com eles, acabaram brincando com a gente também, vem espírito brincando, a gente atrai, né, aquele semelhante. Então, não é brincadeira, né? Coisa séria e tem que respeitar, tá bom? Beijo, até semana que vem. Ok, por favor, Débora. Oi, boa noite, gente. É isso aí mesmo. É complexo, né? Eu acho que eu que sou gente que é espírita já há muito tempo, lida com isso há muito tempo, o negócio não é brincadeira, né? Não é mole. Então, acaba tendo que ter bastante cuidado mesmo, né? Mas é isso aí, quando acontece, a gente tem que encarar com naturalidade, né? Mas que esse véu, com o passar do tempo, ele vai ficar cada vez mais brando, com certeza, né? E a gente vai se preparando para isso. Tá bom? Um beijo, boa noite a todos. Alô, Luciano, por favor, se despeda. Bem, quero agradecer a todos, né, que acompanharam até aqui, até o final, e principalmente
né? Eu queria contar só mais uma experiência rápida, né? Que aconteceu com um dos meus professores de música. Ele não sabia, ele era um senhorzinho de 63 anos, e aí eu fiz poucas aulas com ele, mas depois de 3 meses ele desenvolveu um câncer no cérebro e ele acabou desencarnando. Com isso, eu não sabia, eu não cheguei a pegar contatos, seja de amigos, seja de familiares, mas depois de 2 semanas ele acabou, né, falecendo. E a mulher dele, quando eu cheguei à casa dele, ela me deu uma mini estátua, né, do Deus Buda. Então, é isso, né? Todas essas coisas vão acontecer, vai depender do grau de espiritualidade que você tenha. Com isso, você tem que lidar com os limites que você agrega para sua vida, né? Profissional, pessoal, e aí você tem que manter um ponto de equilíbrio, né? E como eu sempre disse em lives aqui, né? Que tudo o que você vai fazer ou fará no futuro vai se refletir quando você desencarnar no plano espiritual, ou seja na esfera espiritual, seja lá qual for. Então é isso, eu desejo uma boa semana a todos, tudo de bom e melhor sempre, e a gente se vê na próxima. Obrigado e tchau. Pessoal, então, obrigado aí por todo mundo ter assistido até aqui. Minha mensagem final é que não tenha medo de espírito, não. Aliás, o primeiro espírito mais importante que você tem que doutrinar é você mesmo, é o seu espírito. Se preocupe e tenha medo do seu espírito, não do espírito alheio, porque eles só podem fazer mal a você se você permitir, tá? Então, primeira coisa, cuide bem de você e procure como é que você se defende. Estudando, aprendendo, tá? E aquilo que eu falei, tome a rédea da sua vida. Se você nenhum espírito pode fazer mal a você ou fazer o bem a você se você não permitir, né? Então, sempre procure permitir que eles façam bem, que tem muita gente aí no astral procurando ajudar a gente, não prejudicar. A maioria quer ajudar. Mas se ficar vibrando negativamente, acordar com o pé esquerdo todo dia, você vai atrair esses espíritos afins. Tá bom, gente? Muito obrigado por ter assistido. Até semana que vem, mais uma live aqui do Grupo Inteligência Infinita. Muito obrigado.